Se eu só escutar, ouvir, eu aprendo. Mas se eu anotar, se eu escrever, eu aprendo muito mais. Então eu preciso honrar o meu tempo, a minha dedicação de ter dado a minha hora naquele momento. E eu fiz algumas anotações ontem nesse estudo bíblico que eu fui convidada a participar com a Cris. E eu anotei porque a Helenara, ela disse assim que não adianta apenas a gente conhecer a palavra e também não adianta pregar. Não adianta só pregar, não adianta só conhecer a palavra, não adianta só discipular pessoas, não adianta só servir na igreja, não adianta só liderar. E se a nossa vida não estiver em obediência a Deus, nada adianta. Porque a obediência é um dos princípios. E essas anotações que eu fiz, olha só. Aqui na Bíblia fala sobre o povo de Israel, que estava no deserto. Inclusive foi um assunto que ontem eu falei num grupo que eu faço parte, que é o grupo da Jaque. Uma pessoa colocou lá sobre... vocês sabem a importância do número 40 na Bíblia, tal. E aí, olha como que vai conectando. Aí, eu falei lá no grupo da Jaque o que eu sabia sobre o número 40. E depois, à noite, eu tive esse estudo bíblico que eu fui convidado. O que eles estavam falando? Do deserto. O povo de Israel que estava lá no deserto. Que passaram ali também, né? Que tem tudo a ver com o número 40. Então, eles estavam ali no deserto, com sede, reclamando. Essa foi a palavra. E, novamente, contra Moisés. Com sede, reclamando contra Moisés e contra Deus. Então, o que Deus faz? Ele chama Moisés e dá uma instrução específica para Moisés obedecer e fazer. Então, aqui em Números 20, no versículo 8, fala assim, ó. Toda vara junta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e fala a rocha, e ela dará sua água. Ou seja, Deus queria que Moisés apenas falasse a rocha, para que o milagre acontecesse diante do povo. Mas Moisés, ele estava irritado com murmurações do povo. E sabe o que Moisés fez? Ele fez diferente do que Deus instruiu e direcionou ele. E aí Moisés vai e faz diferente daquilo que Deus determinou para ele. Em vez de falar a rocha, ele bateu na rocha 2 vezes com a vara. E aqui algo curioso aconteceu. A água saiu, tá? O milagre aconteceu? Aconteceu. O povo bebeu a água. E se a gente olhar e parar para pensar, se a gente olhar só o resultado, é isso. Deu certo. Mas foi como ele mandou? Foi como Deus mandou? Deu certo, mas foi como Deus mandou? Então a água saiu, o milagre aconteceu, o povo bebeu a água, deu certo, tá? E aí eles olharam para o resultado, deu certo. E Números aqui 20, 12 fala assim: o Senhor disse a Moisés e Arão: por que não creram em mim para me santificarem diante dos filhos de Israel? Vocês não farão entrar este povo na terra que lhe dei. Tá? E aqui, o que é o ponto? O que é o ponto? Moisés viu um milagre acontecer, mas não honrou a santidade de Deus. Ele não honrou a santidade de Deus na obediência. Ele fez o que ele achou que ele tinha que fazer. Ele não ouviu, ele não quis fazer o que Deus falou para ele fazer. A gente é assim, gente. Você é assim, eu sou assim. A gente tem que vigiar e orar. E aí isso acontece com a gente também. Às vezes você conhece a palavra, você prega, você lidera, você conhece a palavra, você, como eu falei, mas dentro de casa você vive outra coisa. Dentro de casa você vive em brigas, falta de perdão, orgulho, altivez, ego. Sobre santidade, mas decide
você sabe o que Deus fala sobre santidade. Mas você decide negociar pequenas coisas que Deus já falou pra você abandonar. Abandonar. Entendeu? Falei de dentro de casa. Agora eu vou falar pra quem serve. Serve na igreja. Prega, canta, lidera, discipula pessoas e tal. Você que serve e você que quer servir, tá? Só que aí você não tem vida com Deus. Você tem um dom, você tem um talento, mas você não tem vida com Deus no secreto. É pra servir e fazer parte do corpo de Cristo, precisa ter vida com Ele, relacionamento com Ele que gera intimidade. Precisa estar muito alinhado. Eu estou pronta para servir? Eu estou pronta para servir? Isso é muito sério, servir, fazer parte do corpo de Cristo. É muito sério. E aí, o que acontece? Lá em Tiago 1:2 fala assim, ó. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. E João 14:15 fala assim, ó. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Porque o reino de Deus existe um princípio muito forte. E sabe qual que é esse princípio? Resultado. Deu certo. Resultado. Não substitui a obediência. Deu certo? Tá servindo? Mas isso não substitui a obediência. Ontem a Helenara, ela disse totalidade na obediência. A água pode sair da rocha, como aqui, ó, Números 20. Mas Deus continua olhando se o nosso coração está obedecendo. Porque as pessoas vê o externo, a gente servindo, a gente fazendo, mas Deus, Ele olha o nosso interior, o nosso coração, Ele sonda. Então, a gente precisa ter vida com Deus, você precisa ter vida com Deus. Tanto para sua casa, para a igreja, para servir, vida com Deus. Essa passagem aqui nos chama atenção, me chamou a atenção, porque assim, não é apenas sobre servir, não. Não é apenas sobre servir, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Pessoas, seres humanos te dá cargo, mas é Deus que dá o chamado. Entendeu? Então, não é apenas sobre servir a Deus, mas é sobre obedecer a Deus na totalidade. Como a Helenara disse ontem no estudo, porque Deus, Ele não procura apenas pessoas usadas. Ele procura corações que honram a sua santidade. A santidade de quem? De Deus. Eu preciso honrar a santidade de Deus. Eu sirvo, eu aceitei Jesus Cristo como meu único suficiente Salvador. Eu sirvo, eu preciso ser exemplo porque eu carrego o nome do Senhor e eu preciso ter intimidade com Ele. Não sei. E o que me chamou a atenção é que eu uso essa frase aqui, ó. Eu converso com meu marido, algumas coisas que acontecem assim, né? E eu falo, tá, deu certo, mas foi como Deus mandou? É bom a gente refletir. Gente, eu sou uma pessoa extremamente chata com organização e planejamento. E tudo que fizestes, faça como para o Senhor. Esse versículo tá no quadro aqui na minha frente. Porque tudo que eu faço aqui, eu preciso honrar o Senhor na minha casa. Eu preciso honrar o Senhor, tudo que eu fizer. Tudo que eu fizer, esse dia eu estava limpando a geladeira, eu sempre vou dar esse exemplo. E eu não conseguia tirar a sujeirinha que estava ali pregada. E aí eu deixei. E aí o Espírito Santo, tudo que fizeste, faça como para o Senhor. Eu falei, não, peraí, deixa eu limpar isso aqui direito. Então é a gente viver o evangelho de Deus, sabe? Na nossa vida, no nosso dia a dia. E aí eu fui ouvindo e anotando. Eu só dei um exemplo da geladeira, tá? Mas a gente precisa realmente ser obediente. Ler, meditar, refletir e praticar a palavra de Deus, porque aquele que conhece a verdade pratica. Aquele que conhece a verdade é liberto. E isso aqui é algo muito importante para as nossas vidas. Por quê? Porque muitas das vezes a gente faz coisas por nós. A gente decide as coisas, sabe? Não, vamos perguntar para o Senhor, Senhor. Ontem ela trouxe uma coisa que eu anotei, olha só. É de Deus? É de Deus pra mim? É de Deus pra mim hoje? Aí ela deu o exemplo de Daniel.
Era de Deus, era pra ele, mas não era pra ele hoje. Ele teve que esperar. Então, muitas das vezes, a gente toma decisões por nós. A gente decide dar o jeitinho e ajudar Deus. A gente não quer esperar os 40 anos, a gente não quer esperar os 40 dias, a gente não quer. O próprio Jesus é o nosso exemplo, que ele passou 40 dias no deserto, jejuando, antes de iniciar o ministério dele. Eu falei disso ontem. E aí, o que acontece? Aqui o povo de Israel, como que eles passaram o processo? Jesus passou jejuando. E aqui eles passaram como o processo? Murmurando contra o líder, contra Moisés, contra Deus. Aí Moisés, pilhado, irritado, o que ele fez? Fez aquilo que não era para ele fazer. Não fez o que Deus falou para ele fazer. Quantas vezes você fez coisas que não era para você fazer? Nós.